jiu-jitsu tem me ajudado a melhorar como pessoa nos negócios e na vida, tá? Eu trouxe aqui alguns pontos sobre o porquê o jiu-jitsu tem feito muito bom para mim, muito bem para mim, mas acho que não só o jiu-jitsu, mas a prática de esporte, tá? Eu pratiquei natação por alguns anos, parei por questões de não ter mais tempo para manter a rotina que a natação precisava, por eu ter acabado de me casar e precisava usar o meu tempo de uma maneira mais responsável, digo, né? Eu gastava um pouco de 3 a 4 horas por dia treinando natação. Então eu resolvi parar, foquei um tempo só na musculação e comecei a me procurar mais entender sobre o jiu-jitsu e fui buscando até que eu comecei. De início, o jiu-jitsu é uma arte marcial, né? Que para quem nunca fez ou nunca teve nenhuma experiência de luta assim, no início é bem complicado, porque é diferente, você vai trabalhar bastante a pegada das mãos e isso te dá algumas dores aí que você nem imaginava, em alguns lugares que você nem imaginava que poderiam doer. E uma das questões que eu vou trazer aqui sobre o porquê, né, eu escolhi jiu-jitsu, mas o quanto que o jiu-jitsu tem me ajudado hoje, já fazem 2 anos que eu estou fazendo jiu-jitsu, né, e vão fazer 2 anos, né, em 2026, mas 1 ano e meio que eu estou fazendo, mas nesse período eu acho que tem sido o esporte que mais eu tenho me identificado por N questões, e uma delas é conseguir aplicar o que eu aprendo no jiu-jitsu na minha vida pessoal e também na minha vida profissional, tá? Eu acho que a principal questão do jiu-jitsu é que assim, não é fácil e na maioria das vezes você vai apanhar. Tá? Apanhar, digo assim, não no sentido de, cara, você vai sair de lá todo quebrado e tal, mas você vai treinar com uma pessoa que treina muito mais tempo que você vai treinar com uma pessoa que tem muito mais técnica do que você. Eu sou um faixa branca, estou iniciando ainda, né? Por mais que eu estou praticando há 1 ano e meio, mas estou no início. Então, é natural que... E é bem interessante, porque às vezes eu vou treinar e... Cara, eu vou treinar eu tenho 30 anos, vou treinar com um moleque de 17, de 16 anos, que já treina há muito tempo, e tomo um pau desse moleque, muito mais leve do que eu, muito mais fraco do que eu, digo, de força mesmo, né? Porém, a técnica sobressai de uma maneira que, cara, assim, é impressionante. E eu acho bem interessante isso, de você conseguir usar da arte para... dominar algumas situações, né? Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre o jiu-jitsu, e aí essa não é só o jiu-jitsu, mas a natação também é uma coisa que eu trabalhei bastante, a questão do foco, tá? Tem o foco de você se manter no longo prazo fazendo a mesma coisa por um tempo, tá? E isso é interessante, você consegue aplicar em qualquer coisa que você aplicar e quiser crescer naquilo, e aí a gente pode ir para o profissional, a gente pode ir para o pessoal, para uma pessoa para fazer uma dieta, a gente pode ir para um exercício físico. Então, se você fazer aquilo por muito tempo, naturalmente você vai ter um resultado bem interessante. Então, essa questão do foco, quando a gente olha para o jiu-jitsu, a gente também tem um foco intra, né? Quando a gente está fazendo o esporte ali, praticando. Então, você precisa estar bem atento, porque se você não estiver atento, uma pessoa pode, sei lá, pegar o teu braço, te machucar e tal. Então, você precisa estar atento para se proteger, mas estar ali dentro focado. Então, a gente chama de rola, né? Tem um tempo de luta ali com um companheiro, e nesse tempo, cara, são 5 minutos, ou 3, ou 4, depende do que o mestre vai colocar. Você precisa estar 100% focado, porque qualquer erro, e como eu sou faixa branca, eu erro bastante, qualquer erro que você comete, se você está treinando com uma pessoa mais graduada, com faixa preta, por exemplo, um erro que você comete por um faixa preta já determina que você perdeu a luta ali.
Tá? Então, você precisa estar focado nos seus movimentos, no que você está fazendo, no que ele está fazendo, que você pode talvez trabalhar alguma coisa, mas essa questão do foco é muito importante. E isso acaba que você traz, eu trago isso muito para a minha vida pessoal. Então, coisas que eu estou fazendo, coisas que eu errei, coisas que eu deixei de fazer, que podem estar me trazendo um resultado ruim ou me trouxe um resultado ruim no passado. Então, essa questão desse olhar são coisas que eu tenho trazido e trabalhado também na minha vida pessoal e nos negócios. Tá? Além disso, tem a questão do ego. Como eu falei, às vezes eu vou treinar com um garoto metade da minha idade que ele tem muito mais técnica e eu tomo um pau desse garoto. Às vezes eu tento segurar por ser mais forte, mas com uma pessoa com técnica é muito difícil de você só travar ela, né? Por mais que eu seja mais forte, mas uma hora a força, você fica cansado, a força acaba. Então nessa hora aqui é uma pessoa que tem técnica que se sobressai. Por quê? O jiu-jitsu também tem uma parte do jiu-jitsu que é saber passar por momentos difíceis. Então a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas um ponto aqui importante é o trabalho do ego, tá? E essa é uma das coisas que eu avalio como em momentos que eu tive problemas na minha vida, o ego foi uma das coisas que causou esses problemas, tá? E é muito interessante porque eu tenho hoje uma agência, tenho um negócio, e você vai treinar com pessoas de todos os tipos. Então, dentro do mesmo lugar, você vai treinar com um empresário, você vai treinar com uma pessoa que trabalha como embalador, você vai treinar com uma pessoa que está começando a vida, que nem trabalha ainda, você vai treinar, né, com um aposentado. Então, dentro do jiu-jitsu ali, tem vários tipos de pessoas de vários lugares diferentes. E se você entra ali como, eu sou o cara, eu já tenho negócio, já tive muito resultado, ou tenho muito resultado, e aí você vai treinar com um garoto ou com um cara que tem uma profissão, que obviamente não estou julgando a profissão da pessoa, mas eu estou falando que uma profissão diferente da sua, e nessas horas, por exemplo, quando uma pessoa tem muito dinheiro e ela quer mostrar que ela é aquilo, ela, né, faz, acontece e tal, ela vai comprar um carro gigantesco, uma casa gigantesca, e isso mostra que ela é uma pessoa que teve muito resultado. Tá? Porém, dentro do tatame você não consegue comprar, por mais que você tenha dinheiro, você não consegue comprar a técnica da faixa preta. Você consegue treinar mais, né, por ter mais dinheiro e mais tempo, talvez, né, mas você não consegue comprar a faixa preta. Você precisa conquistar, você precisa dar o tempo para que isso aconteça. E aqui tem um trabalho muito forte do ego. Tá? Por quê? Quando você tem resultado em alguma área da sua vida, já aconteceu isso comigo, resultados assim que hoje eu vejo que nem eram tão grandes assim, mas que quando eu tive aquele resultado eu falei, cara, agora eu tô resolvido, agora, né, tá tudo bem, né, tá tudo certo, nunca mais vou passar por dificuldade na vida. Só que quando a gente tá em momentos de alta, a gente acha que aquilo vai ser para sempre, só que não é. A vida é feita de altos e baixos. Então, nesses momentos, ter esse controle do ego é muito importante, porque você sabe que tudo passa na vida, inclusive os tempos bons e os tempos ruins. E o jiu-jitsu tem me ajudado muito com isso, tá? Porque o ego cara, você tá vendo ali que uma pessoa pegou o seu braço em uma finalização, e aí, às vezes é justamente isso, uma pessoa mais nova que você, ou uma pessoa que tem menos resultado, pelo menos você acha, né, que tem menos resultado que você, essa pessoa ali pegou o seu braço, tá esticando para né, te finalizar, e nessa hora a gente vê isso muito em faixa branca, né? Às vezes a pessoa tá começando ali, e aí, cara, não vou ceder, não vou, os caras, moleque mais novo do que eu, vou bater e para esse moleque deixar ele ganhar. Então, o ego, o jiu-jitsu trabalha muito isso. Se você não bater, você vai perder o braço ali, vai quebrar, vai ficar 6 meses, 3 meses sem treinar, e eu acho que não faz sentido nenhum. Eu sempre, todas as vezes que eu vejo que vai comprometer, me machucar, eu sempre bato e tento buscar ali, cara, o que eu errei, o que eu posso melhorar para na próxima vez não
ser, por exemplo, como faixa preta, você vai sempre tomar alguma finalização, principalmente no início, né? Mas na próxima vez que ele for te finalizar, que não seja a mesma coisa, que você aprenda o seu erro e não deixe, né, que esse erro aconteça novamente. Obviamente você vai errar, no caso eu vou errar novamente e essa pessoa vai me finalizar novamente, se for uma pessoa mais graduada ou uma pessoa que treina muito mais do que eu, por mais que seja da mesma faixa. Então é saber lidar com isso, de, cara, não ser uma pessoa que tem um ego alto, que não aceita perder para ninguém. Isso é uma coisa que eu, desse tempo de 1 ano e meio no jiu-jitsu, tem feito muito sentido para mim, e eu tenho visto cada vez que eu tenho melhorado mais essa minha questão do ego, de ficar assim, abaixo nessa questão do ego, mesmo assim, de situações na vida. E aí a gente olha, onde a gente, antes do jiu-jitsu, julgava muito a pessoa ali pela aparência dela, pela roupa que ela tava e tal. Hoje em dia eu percebo que isso diminuiu, porque não necessariamente o jeito que a pessoa tá, a roupa que ela tá, define o que a pessoa é. Então o jiu-jitsu ele tem feito muito isso. E às vezes você chega ali para treinar, e aí não só roupa, mas às vezes é uma pessoa ali que tá mais velha do que você mais fraca do que você, ou com uma faixa com menos grau do que você, e essa pessoa, você vai treinar com essa pessoa e toma um amasso dessa pessoa ali. Então é muito interessante, porque você às vezes, sem esperar muito daquela pessoa, aquela pessoa te surpreende de uma maneira que você vê que, cara, se você tiver um ego ali, você não vai querer ceder. E aí é nessa que se machuca, que para. Então eu tenho muito, pelo fato de eu não ser um atleta de jiu-jitsu, isso é importante, eu sou uma pessoa que treina, que gosta, mas eu não sou um atleta. Então eu tenho bastante isso na minha cabeça. Todas as vezes que eu vou treinar com alguém, eu não vou deixar que eu ache que aquilo é pessoal, ou que eu tenho que ir até o final, mesmo que eu me machuque. Então essa é uma coisa que eu aprendo. E na minha vida pessoal, nos negócios, eu sempre agora estou olhando mais para isso. Coisas que, aonde que meu ego está me levando, que eu poderia pensar melhor, ou dar um passo atrás para resolver isso. Tá? Beleza. Aí a gente vai para a próxima lição que o jiu-jitsu tem me ensinado, que é saber a hora de parar. Tá bem ligado com essa questão do ego, mas entender o momento que, cara, não faz sentido continuar mais o que você está fazendo, porque aquilo pode te machucar, no caso do jiu-jitsu, mas na vida pessoal ou nos negócios, aquilo pode aumentar ainda mais o seu prejuízo, ou aumentar ainda mais as suas dívidas, né? Então, várias coisas que podem, né, levar a acontecer de você, por não saber a hora de parar, ou não entender que é a hora de parar, você continuar fazendo uma coisa que está te trazendo um resultado muito improdutivo ou negativo. Tá? E também, eu acho que essa é uma das coisas muito importantes que a gente negligencia, mas faz total sentido, principalmente em um momento que a gente vive hoje, que é o momento das redes sociais, de você estar sempre conectado, tá? E isso diminui bastante como a gente lida com o estresse, tá? No jiu-jitsu é um tempo que não tem celular, você não vai ficar ali mexendo no celular, então isso já qualquer esporte que você for fazer, né, já é um ponto assim muito positivo de você não estar com o celular na mão nesse tempo. E com isso, você precisa, no caso eu preciso, né, e a arte faz com que a gente precise trabalhar muito a questão da calma. Porque às vezes a gente quer resolver tudo muito rápido, quer que as coisas sejam feitas de uma maneira extraordinariamente rápida, porém as coisas levam tempo. Eu tenho um objetivo de chegar na faixa preta. E esse objetivo ele é de no mínimo 10 anos. Então, isso me ajuda a pensar no longo prazo, de que esses 10 anos vão chegar, eu treinando ou não, eu cuidando da minha saúde ou não, eu investindo ou não, eu fazendo, né, trabalhando para que meu casamento fique bem ou não, esses 10 anos vão chegar. E aí a questão é, o que a gente consegue, o que a gente está fazendo hoje, tá? Mas dentro do jiu-jitsu ali, essa questão da calma, essa questão de longo prazo é uma outra lição, mas eu vou
focar nessa questão da calma, é saber que você não precisa, por exemplo, se a gente tem 5 minutos, você não precisa explodir durante o primeiro minuto para morrer nos outros 4 minutos, tá? Trabalhar a sua calma sob pressão. Às vezes eu vou treinar com uma pessoa que tem 30 quilos a mais, 40 quilos a mais do que eu. E, cara, no momento que essa pessoa cai por cima de você, é um desespero, porque você não consegue respirar direito, você sabe que essa pessoa, qualquer erro que você der ali, essa pessoa vai te finalizar. Então, sabendo disso, eu preciso ter calma, porque, cara, eu já tô ruim, já tá, assim, difícil pra mim. Então, como que eu acho aqui, nesse lugar que tá muito difícil pra mim, uma maneira de continuar, sem que, né, obviamente, lembrando de sempre de manter a parte física tudo bem, né? Eu não vou fazer loucuras aqui, mas tô me mantendo bem aqui, não fui finalizado, mas, cara, uma pressão sinistra, assim, 130 quilos ali no seu diafragma, sem conseguir respirar direito. Como que eu consigo manter a calma em momentos como esse, para esperar talvez um erro dessa pessoa, ou uma falha, um alívio dessa pessoa, para que eu consiga sair daquela situação e tentar uma coisa diferente. Na vida pessoal, eu percebi isso muito em um momento que eu passei dentro desse 1 ano e meio, que já trazendo para a parte financeira. A gente passou por um momento ali de queda em um dos negócios nossos, que fez com que a gente tivesse uma pressão bem grande na questão das contas, porque com essa caída desse negócio não diminuiu, minha receita foi a zero basicamente. E aí foi um momento de bastante pressão, porque, cara, eu preciso resolver, preciso correr atrás, preciso fazer outra coisa. Nesse momento, o jiu-jitsu ele me ajudou bastante nessa situação de, cara, eu tô num momento difícil, tá muito ruim, mas eu preciso pensar em como eu vou resolver isso, eu preciso criar uma solução, eu preciso pensar como que sair disso sem desespero. E o jiu-jitsu me ajudou muito nessa situação, porque eu consegui sair hoje, graças a Deus a gente está numa situação muito melhor, mas esse tempo sob pressão me fez crescer muito e olhar não só de uma maneira que eu pensasse em tomar uma decisão sem pensar. Tá? E aí, como já até adiantei um pouco, essa questão de pensamento de longo prazo. Tá? A gente tem muito querer resolver as coisas para ontem. Vou fazer... quero ficar forte. Beleza, vou procurar o médico ali, vou tomar uma injeção e vou ficar forte dentro de meses. Ou quero emagrecer, vou fazer uma bariátrica. Obviamente que assim, lembrando que tem pessoas que realmente precisam de fazer esse tipo de coisa. Mas acontece de pessoas que não precisam passar por esses procedimentos, vão fazer porque querem para ontem. Não, quero emagrecer, mas eu quero emagrecer. A gente está em novembro, eu quero emagrecer para o verão. Sabendo que se você trabalhasse, se você focasse um ano, no ano todo, você conseguiria ter o mesmo resultado. Porém, tem gente que não, quer para ontem. Nessa parte financeira, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou, sei lá, vou comprar ali, vou investir ali numa pessoa que falou que torna a cada 10 reais que eu invisto viram 100. Então, todas essas questões são problemas de pessoas que não pensam no longo prazo, não pensam no que elas podem fazer nos próximos 10 anos. E o jiu-jitsu, ele me ajuda muito nessa questão. Eu quero chegar na faixa preta, só que eu não tenho como comprar a faixa preta e não tem como fazer isso de uma maneira rápida, a não ser que eu vire um atleta, que vou ganhar de pessoas da faixa acima da minha nas competições e aí vou conseguindo diminuir o meu tempo. Mas eu sou uma pessoa que trabalho, tenho filho, não tenho muito tempo para treinar jiu-jitsu e chegar a uma competição e ganhar de uma faixa acima da minha para conseguir ganhando, trocando de faixa mais rápido. Tá? Assim como o Michael Galvão, que obviamente o Michael Galvão está num nível assim 100 vezes, 1000 vezes acima do que o meu, mas ele durante o período dele de base, juvenil, ele foi trocando de faixa porque ele sempre ganhou de pessoas acima da sua faixa. Então, quando ele estava na faixa azul, ele ganhava de faixa preta. Então, ele teve uma evolução rápida no jiu-jitsu em relação à faixa por essa questão. Eu não sou um Michael Galvão, eu não sou um atleta de jiu-jitsu, e eu entendo isso e sei que o meu objetivo é um objetivo totalmente diferente.
E aí eu preciso focar realmente no longo prazo, de manter a frequência de treino todas as semanas, e isso vai fazer com que eu consiga chegar lá. E o longo prazo, para tudo na vida, a gente precisa entender que 15 anos, 20 anos vão chegar. A gente vai chegar, vai passar os 20 anos. E a questão é, o que a gente está fazendo hoje, o que a gente vai fazer esse ano, para que em 20 anos, em 10 anos, a gente tenha um orgulho de, cara, eu comecei a plantar isso há 20 anos atrás. Eu estou colhendo o resultado que eu plantei. Por exemplo, consegui investir e hoje eu tenho um patrimônio que eu consigo ter o retorno desse investimento que eu comecei a fazer há 20 anos atrás. Então, são exemplos assim, pô, hoje eu tenho um corpo que eu comecei a trabalhar nesse corpo há 10 anos atrás, treino há 10 anos. Então, isso tudo faz com que a gente tenha esse pensamento de longo prazo, que é muito importante. Tá? Então, assim, eu acho que isso ajuda bastante a gente a pensar um pouco mais sobre isso, tá? Eu tenho aqui alguns vídeos que eu acho que vão ajudar você, principalmente nessa questão do foco. Eu vou deixar um vídeo aqui agora, mas antes de eu deixar esse vídeo, eu quero que você compartilhe com alguém que esteja passando por esse momento ou está querendo iniciar o Jiu-Jitsu e deixa um like aí no canal, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo, o card do vídeo aqui, para você diminuir o seu tempo na rede social e aumentar a sua produtividade. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.